muito bem-vindo ao programa Viva Saúde, que está apenas começando, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante. Na verdade, eu vou começar até perguntando a você uma coisa. Quando a gente fala em esquecimento em terceira idade, nos idosos, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu tenho certeza que, assim como a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a doença do Alzheimer. A gente já conhece, né? Já escuta muito falar, ou alguns falam até com intimidade, brincam, chamam de alemão. Mas, de fato, o que é que acontece com essas pessoas que adoecem com Alzheimer, que ficam com Alzheimer? O que é que acontece com esse indivíduo? Realmente é uma causa importante? É preocupante? Quais são os cuidados que precisamos ter? A gente vai conversar hoje com a doutora Ana Laura, ela é geriatra, está aqui conosco, vai nos ajudar a compreender essa doença que é responsável realmente por cerca de 70% dos casos de demência em todo o mundo. Ou seja, precisamos conhecer, precisamos nos inteirar, porque sabemos que quanto mais cedo chegarmos aos diagnósticos, melhor pode ser o transcorrer da vida dessa pessoa, não é mesmo? E a gente quer ajudar para isso. Doutora Ana Laura, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda. A gente tem muito para conversar hoje. Obrigada, Mirna. Obrigada a vocês, o convite. E a gente está aqui para esse momento mesmo, de esclarecimento, tentar desmistificar também alguns pontos, né, em relação à doença de Alzheimer. Doutora Ana Laura, então vamos começar. O que é a doença do Alzheimer? Conta para a gente o que é que acontece com a pessoa quando ela começa a adoecer com Alzheimer? Certo. A doença de Alzheimer, que a gente chama de uma doença neurodegenerativa, então é uma doença neurológica em que ocorre uma degeneração das nossas funções mentais, especialmente as funções que a gente chama cognitivas. O que são as funções cognitivas? É a sua memória, a sua capacidade de armazenar, de manter informações, a sua capacidade de se comunicar com os indivíduos, a sua linguagem, sua capacidade de orientação no tempo, no espaço, de executar atividades do dia a dia. Então, o indivíduo ele começa a ter uma perda dessas funções e essas perdas elas vão ocasionar um prejuízo nas suas atividades de vida diária. Então, o indivíduo ele começa a apresentar dificuldade para funcionar de forma independente. Ele começa a apresentar necessidade de auxílio de terceiros para fazer atividades que antes ele fazia sozinho. Então, era um indivíduo que ele ia ao banco, organizava as suas finanças, administrava as suas finanças, era um indivíduo que tomava suas medicações sozinho, dirigia, usava o telefone, ele começa a apresentar dificuldade nessas atividades. Então, quando isso começa a acontecer, essa perda cognitiva começa a causar um prejuízo nas atividades diárias, a gente pode pensar em algum tipo de demência. A demência na doença de Alzheimer, até o momento, ela é irreversível, então, existem algumas perspectivas de tratamento, não ainda de forma preventiva, mas pelo menos para tentar diminuir o ritmo da doença, mas até o momento ela ainda é irreversível e progressiva. Doutora Ana Laura, então, a senhora explicou que vai afetar as funções cognitivas, então vai afetar bastante o dia a dia, né, desse paciente ao transcorrer da doença também. Sei que a senhora vai explicar também um pouco sobre os graus, mas isso também vai provocar um impacto não só no idoso, não só na pessoa acometida, mas acaba mexendo um pouco com todos que estão ao redor dele, não é? Estão ao redor daquela pessoa, com o seu entorno, não é mesmo? Exatamente. Essas perdas cognitivas, elas vão dificultar o dia a dia do idoso e isso vai refletir na família, nos amigos e até na sua capacidade laborativa no seu trabalho. Então, a gente está numa realidade que muitos idosos ainda têm uma vida ativa profissionalmente. Então, se você começa a observar que aquele indivíduo ele vem apresentando dificuldade para fazer a sua atividade profissional como ele fazia antes, a gente tem que começar a ficar alerta. E não só essa incapacidade de realizar as atividades, mas isso mexe também com o funcionamento da família, né? E muitas vezes na questão emocional, né? De você perceber que aquele indivíduo está perdendo as suas capacidades e você ter que, enfim, tentar diminuir esses déficits. E a senhora falou uma coisa importante, que não é só a própria questão da memória, que muitas vezes, né, o nosso imaginário, né, coletivo, popular, tende a associar ao Alzheimer apenas a perda de memória, mas existem outros sinais, como a senhora vem mesmo colocando para a gente. Então, é importante pensar que pode ser, claro,
uma possibilidade com qualquer um desses sinais que forem apresentados, né? Não só com o esquecimento propriamente dito. Isso. Na maioria das vezes, né, no que a gente chama dos quadros de Alzheimer típico, o primeiro domínio, a primeira função prejudicada é a memória. Então, o indivíduo ele começa a ter dificuldade para relembrar atividades, informações mais recentes. Então, ele esquece algo que ele fez na semana anterior, ele esquece de um compromisso que ele antigamente era muito atento a esses compromissos, ele começa a ter dificuldade a memorizar esses compromissos. Então, geralmente, a primeira função prejudicada é a memória, mas aí virão outras, né? Então, é o que a gente chama as funções executivas, são aquelas funções mais complexas, a capacidade de dar solução a problemas do dia a dia, fazer atividades como preparar uma refeição, atividades nas finanças, então vai ao banco, mexe lá no caixa eletrônico, tira o dinheiro, transfere dinheiro, então algo que ele fazia antes de forma independente e eficiente, ele começa a apresentar dificuldades. Então, geralmente, o quadro inicial é assim, o paciente ele começa a ter perda de memória para esses fatos mais recentes e dificuldades em atividades mais complexas. E aí, com o passar dos anos, com a evolução da doença, outras funções vão ser prejudicadas também. Doutora Ana Laura, existe algum grupo que está mais exposto? Tudo bem que a gente sabe que é realmente grupo de idade, é uma predisposição, mas existe algumas outras características que a gente possa levantar e colocar, digamos, tais pessoas têm mais probabilidade devido a esses pontos? Sim, tem pessoas que a gente tem que chama de mais fatores de risco para desenvolvimento da doença de Alzheimer. Algumas pessoas, alguns grupos familiares, né, eles têm o que a gente chama de Alzheimer familiar, que ele tem um componente mais genético associado. Pessoas que têm alto risco, que a gente chama cardiovascular, então hipertensos, diabéticos, tabagistas, pessoas sedentárias, pessoas que têm níveis de colesterol muito elevados, né, e eles não conseguem compensar essas doenças. E, claro, aqueles fatores não modificáveis. As mulheres, especialmente a partir dos 80 anos, têm maior risco. Quanto mais idoso, também maior risco. Aqueles indivíduos que têm um nível educacional mais baixo, que eles tiveram pouco estímulo também cognitivo, pouco estímulo né, na educação intelectual, a gente também vê que esses indivíduos eles têm mais risco de desenvolver de forma mais precoce. Então, a gente teria, na verdade, como prevenir, como evitar, ainda durante a fase adulta, antes mesmo de chegar na terceira idade, existe alguma forma de evitar o Alzheimer? Veja bem, como ela é uma doença neurodegenerativa, quanto mais fatores de risco você for exposto, essa doença ela pode se apresentar mais cedo. Então, o que a gente tenta com esse controle dos fatores de risco é fazer com que a doença ela possa se apresentar mais tarde possível. E quanto melhor você controlar esses fatores, você vai ter um melhor nível de saúde global. Então, o que eu falo sempre, o que é bom para o coração é bom para o nosso encéfalo, para o nosso cérebro. Então, cuidar desses fatores de risco cardiovasculares, manter a sua hipertensão bem compensada, sua diabetes bem controlada, seus níveis de colesterol, tentar fazer alguma atividade física, ter atividades de estímulo cognitivo, estímulo intelectual, estímulo educacional, então aprender idiomas novos, aprender um instrumento novo. Então, são sempre situações que vão tentar proteger mais o seu cérebro desses agravos. Doutora Ana Laura, o Alzheimer precoce, a gente poderia dizer que o Alzheimer precoce é a partir de pacientes com qual idade? Até os 60 anos. Iniciado até os 60 anos. A partir dos 60? Até os 60. Até os 60. Mas começaria, digamos, pode desenvolver a partir de que idade? Vai depender do paciente, desses fatores de risco, e principalmente o Alzheimer precoce está mais associado àquele fator mais genético. Então, geralmente, em torno da quinta década de vida, o paciente pode desenvolver. Casos na quarta década de vida já são mais raros. E quando existe casos na família, existe uma predisposição maior? Seria um fator de risco agregado aí também? Também. História familiar positiva também é um fator de risco. Doutora Ana Laura, fala um pouquinho para a gente, então. A gente sabe que não tem cura, a senhora também já nos explicou um pouco disso, mas como seria o tratamento? A partir de um diagnóstico fechado, como é que começa o cuidado com esse idoso? Explica para a gente. Certo. O tratamento da doença de Alzheimer, ele é baseado em dois pilares. O tratamento que a gente chama não farmacológico,
que é aquele tratamento que é baseado nesses estímulos, né, no estímulo cognitivo. Então, você tentar fazer com que essas funções cognitivas do paciente idoso, elas sejam melhoradas, aperfeiçoadas e preservadas. A gente também trabalha muito com a reabilitação, então a gente trabalha com a equipe multidisciplinar, um estímulo da fisioterapia para que mantenha uma atividade motora boa desse paciente idoso, um bom equilíbrio, mantenha um acompanhamento com a fonoterapia para que ela trabalhe bem a linguagem do paciente e também a sua capacidade de deglutição, que pode ser prejudicada nas fases mais avançadas da doença, educadores físicos, psicólogos, né, porque uma doença que limita as suas atividades, que tira a sua independência, mexe de uma forma drástica com a autopercepção do paciente, a sua autoavaliação. Então, muitos desses pacientes podem desenvolver quadros, sintomas de depressão, quadros mesmo de depressão, ansiedade. Então, é importante também que a gente tenha um acompanhamento desses profissionais. Então, é um rol extenso de profissionais que nos dão um grande auxílio no tratamento não farmacológico. E ainda há outras terapias, então tem a musicoterapia, então que alguns projetos que existem que você faz o resgate de músicas autobiográficas desses pacientes, e com esse trabalho com música a gente consegue trabalhar alterações de comportamento, melhora do humor, pet terapia com animais, então atualmente tem várias alternativas que a gente pode de terapias não farmacológicas. Entre as terapias farmacológicas, o tratamento, como eu falei, ele não é ainda curativo. É um tratamento que ele vai tratar sintomas, é um tratamento de suporte. Então, ele vai tentar diminuir a evolução da doença e vai diminuir os sintomas do paciente. Então, o paciente que está muito desorientado, a gente vai tentar resgatar um pouco da memória, da linguagem, dessas funções que estão se perdendo. Da mesma forma, se o paciente estiver ansioso, deprimido, com alucinações, o tratamento vai também ser para diminuir esses sintomas. Pois é, a gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí do próximo bloco, a gente vai continuar conversando sobre Alzheimer. Vamos falar um pouquinho também das fases dessa doença, conhecer um pouco mais sobre as fases dessa doença com a doutora Ana Laura. Então não sai daí, que a gente volta já.